Olá, boa tarde. Bem-vindo ao Career Week. Seja muito bem-vindo, é prazer tê-los vocês. É um prazer recebê-los aqui. Uma oportunidade de aprender um pouco mais sobre a sua carreira, um desenvolvimento de carreira. Estão todos me ouvindo? Estamos felizes em tê-lo conosco para participar dessa sessão onde nós vamos falar de cultura colaborativa, né? O sucesso da equipe, como que a gente pode conquistar e ter o sucesso com a equipe trabalhando numa cultura colaborativa. É importante você estar aqui e poder compartilhar um pouco desse crescimento com vocês, desse desenvolvimento e falar um pouco desse tema também. Obrigada por ter se conectado. Vou abrir aqui. Vamos lá. Bom, falar de cultura colaborativa, né? Estão ouvindo? Falar de cultura colaborativa. Antes de começarmos a falar cultura colaborativa, é importante a gente entender um pouco do que é cultura, né? O que que significa cultura? O que que a gente está falando de cultura, né? Passar o slide aqui. Isso. Primeiro, vou me apresentar, né, de verdade. Eu sou Elaine Dias, sou Delivery Director na Globant do Brasil. Tenho mais de 20 anos de experiência em gestão de produtos e serviços. Sou uma especialista em produtos financeiros, né, e gestão de entregas, já aí trabalhando na Globant já há quase 13 anos. Sou formada em comunicação, pós-graduada em liderança, planejamento estratégico, MBA em marketing e vendas, né? Segue aqui o link do meu LinkedIn, siga a gente nas redes sociais. A gente fica à vontade aqui, o que você puder me conectar, tiver qualquer dúvida e quiser estar aqui à disposição para a gente conversar sobre o tema ou qualquer outros temas, eu estou aqui à disposição também, tá bom? Bom, vamos lá para o próximo. Falando de cultura, como eu disse, né? O que que a gente, para falar de cultura colaborativa, primeiro precisamos entender o que que é a cultura, o que que é uma cultura, né? Pegando lá dicionário, né, definição básica do que é cultura, né? Cultura é um conjunto de crenças, valores, características morais, intelectuais, artísticas, costumes e tradição de um determinado povo, de uma nação, de um lugar, de um grupo, né? Então, isso é cultura. Então, ela envolve aquele jeito de ser daquele grupo, daquelas pessoas de um determinado lugar. E a cultura colaborativa, ela vai isso, né? Ela é trazer um pouco disso, desses valores, dessas crenças, das nossas características morais para a cultura organizacional, né? Para o meio em que nós vivemos dentro de uma corporação, né? E dentro de uma empresa, dentro de uma estrutura que a gente trabalha, né? E o que que é, então, a cultura colaborativa, né? O que que a gente pode definir o que é cultura colaborativa? Vamos para o próximo. A cultura colaborativa ela é um modelo de cultura organizacional que vai permitir com que as habilidades de todos os colaboradores, de todas as pessoas que fazem parte dessa organização, né, se completem. E ela promove, então, a participação dessas pessoas ela vai trazer uma promoção na cooperação, numa troca de conhecimentos constantes, vai gerar um trabalho em equipe, e com isso vamos ter resultados mais eficazes e criativos para as empresas. Então, a cultura colaborativa, ela faz o envolvimento de todos, ela deixa de ser vinculada a um grupo específico, a uma camada de gestão específica, e ela trabalha com o conhecimento e a experiência de todos, tá? Próximo.
E o que que é mais importante da cultura colaborativa? Para a gente ter uma cultura colaborativa, a gente começar a ter sobre isso, a gente começar a trabalhar sobre isso, eu diria que o ponto mais importante é trazer para todos os colaboradores uma visão sistêmica. Ele tem que ter uma visão do todo. A cultura colaborativa, ela promove essa visão do todo. Para você ter ela, para que ela seja possível dentro da empresa, há necessidade do compartilhar o todo, né? Todas as pessoas nós sabemos que dentro de um lugar, ela precisa saber o que que ela faz parte, ela precisa saber o que aquilo ela agrega, ela precisa saber em que pedaço daquele todo ela participa, qual o impacto do trabalho dela, qual a importância do trabalho dela, onde ela vai poder olhar aquilo e ter orgulho do que fez, onde vai chegar e vai olhar uma situação e falar assim, puxa, eu participei, eu tenho um pedaço meu, né? Chegamos nesse resultado, entregamos isso, ou nos expomos dessa forma, a nossa imagem está construída como empresa, e a pessoa, os colaboradores, ou aí o time que faz parte, ele consegue identificar onde ele está dentro do ecossistema, né? Então, quando a gente trabalha com a visão sistêmica, quando a gente começa a trazer para a mesa a visão sistêmica, todo mundo se envolve mais, né? As pessoas sabem o que que é a empresa, sabe onde chegar, né? Onde a empresa quer chegar, sabe quais os impactos do seu trabalho, da sua participação, da sua vivência, o que ele está ali fazendo, né? O que que aquilo gera como um todo, que o indivíduo vai ter, a pessoa vai ter visibilidade dessa participação, dessa colaboração dele no resultado, e com isso vai gerando um sentimento de pertencimento, né? O orgulho do que a gente faz, o orgulho do que você está entregando, o orgulho do que você fez, né? Então consegue ver. Ninguém gosta de fazer algo que não sabe por quê. Ninguém gosta de fazer alguma coisa e falar assim, eu não sei para que que serve, né? Eu não sei para que que isso tem importância. A partir do momento que a gente quer construir uma cultura colaborativa, a gente começa a trabalhar essa visão sistêmica, apresentar essa visão sistêmica, apresentar o todo da empresa. Vão saber o que que funciona cada área da empresa, vai saber por que aquele posicionamento, a empresa se posiciona daquela forma, por que que ela está vendendo aquele tipo de produto, por que que os resultados, né? Por que que a empresa tem como meta um determinado número. Então, quando a gente traz para a mesa esse tipo de transparência, quando a gente traz para a mesa uma possibilidade de trazer a todos os colaboradores, a todas as pessoas, uma visão sistêmica, uma visão do todo da empresa, isso gera um conforto. Porque a pessoa vai começar a entender o como ela faz parte daquilo, ela vai começar a ter mais ânimo, porque ela olha aquilo como um todo, o orgulho de ser, o orgulho de pertencer, e aí, mais do que nunca, vai tornando com que ela, a famosa frase que a gente ouve, veste a camisa, né, da empresa muitas vezes. Mas, na verdade, ela não só veste a camisa, mas ela entende que faz parte daquilo. Ela entende, né, nós entendemos que o ecossistema, né, o processo como um todo, a visão inteira da empresa, ela precisa do meu trabalho. Ela precisa com que da parte de cada um, né, para fazer. Eu já ouvi muitos exemplos de pessoas falando assim, olha, ninguém nunca sabe a importância de um dedinho do pé, né, o dedo pequeno do pé, até o dia que você quebra ele ou bate e você descobre essa importância. Então, a ideia da visão sistêmica não é descobrir no momento de dor. A ideia da visão sistêmica é você saber a importância, o que você pode agregar sobre aquilo, é você saber a importância de tudo que tem no sistema inteiro da empresa, na estrutura, na cadeia de valor da empresa como um todo. Então, isso promove com que as pessoas entendam que parte que elas estão ali. E aí você logo, você se torna a empresa, né? A gente entender que as pessoas fazem a empresa, entender que a gente é o que a gente entrega, né? Que a imagem que a gente passa está envolvendo as equipes como um todo, as pessoas como um todo. E isso é super importante. Então, para uma cultura colaborativa, a primeira passo que seria é trazer esse conhecimento, promover essas ações, promover formas onde as pessoas entendam como que funciona o todo. Onde alguém fala assim, não, eu não posso fazer isso, ou eu posso fazer isso, ele entende o impacto, né? Ele entende o porquê daquilo, entende o motivo das tomadas de decisões, sabe como funciona a cadeia de valor totalmente dentro da empresa, sabe como funciona toda uma jornada do cliente, sabe como funciona toda a jornada de crescimento e desenvolvimento, por que que a empresa tomou decisões de fazer desenvolvimento de pessoas, toma decisões em fazer cursos, pede certificações, por que que a empresa está trabalhando a sua imagem de uma determinada forma, se posicionando de uma determinada forma, fazendo defesa de alguns temas, contribuindo para alguns conteúdos, tudo isso está vinculado a um objetivo.
É um objetivo que a empresa tem, o posicionamento que a empresa tem, e isso faz com que as pessoas consigam se envolver cada vez mais, né? Nós tivemos em alguns anos atrás, quando começou, por exemplo, toda uma era de sustentabilidade, né? Acho que alguns aqui vão lembrar, e eu lembro que teve um boom muito grande por volta de 2003, onde algumas empresas se posicionaram fortemente, e alguns bancos se posicionaram fortemente sobre isso, e se tornou algo muito grande, e as pessoas começaram a trabalhar na questão da sustentabilidade social, na sustentabilidade ambiental, trabalhar dessa forma. E eu me lembro que a gente falava com algumas pessoas e empresas que começaram a trabalhar sobre esses temas, e a gente identificava que às vezes estava muito mais no discurso do que enraizado, né? Do que, na verdade, uma prática dentro disso. E quando você trabalha a visão sistêmica que faz com que a equipe identifique isso, aquilo começa a se tornar uma identidade. As pessoas começam a entender aquilo. Então, quando você fala, vou ser sustentável, é porque a empresa defende isso, ela está isso no dia a dia dela, ela está isso em todas as decisões que ela toma, ela está em todos os direcionamentos, em todo o tipo de posicionamento que ela tem, e aquilo começa a se tornar de uma forma real e sustentável, e começa a fazer parte das pessoas, ela constrói também. Então, ter essa visão vai trazer uma transparência de toda a companhia, de toda a empresa, para todos os seus colaboradores e para toda a sua equipe. Né? E o que que a gente tem com isso, né? O que mais a gente explica sobre isso? Quando a gente trabalha a visão sistêmica, quando a gente trabalha a cultura colaborativa, a gente tem o melhor dos mundos. E aí é uma coisa que me encanta, né? A gente começa a trazer a visão e a experiência, como a gente falou um pouco na definição, de cada indivíduo, de cada pessoa, de cada colaborador. E fala assim, Elaine, e você traz só um pouquinho de inovação, experiência? Não, ele traz muito mais. Ele traz o quê? Ele traz a inovação, uma visão de inovação de todas as pessoas, cada um na sua cosmovisão, cada um na sua cultura, cada um na sua experiência, né? Traz a experiência, a vivência de todos para um determinado tema. Então, imagina uma equipe onde você tem ali uma equipe de 8 pessoas, você vai trabalhar sobre um tema, você vai falar sobre alguma coisa, algum objetivo que a gente tem em comum dentro dessa área, e você vai poder saber a vivência de cada um, né? A vivência de indústria, a vivência de vida, né? A experiência cultural de cada um, vai trazer uma experiência de outras operações que trouxeram, experiência de momentos de crise, experiência de momentos de glória. Então, isso traz um compartilhamento de todas as pessoas. Então, para uma cultura colaborativa, a gente precisa trabalhar. Então, você tem ganho de inovação de todas as vertentes, você tem experiência e vivência de todos compartilhado para a sua tomada de decisão, para chegar a esse objetivo comum. Você tem uma forma de criatividade. Aí você fala assim, mas criatividade é única? Não. Nós somos seres individuais, nós somos pessoas, cada um com a sua característica, cada um com o seu jeito, cada um com a sua forma, com a sua bagagem. E há formas de encontrar criatividades, né? Cada um tem o seu jeito criativo, o seu modo criativo. Há pessoas que são extremamente criativas em momentos de crise. E isso é super importante. Há pessoas que são extremamente criativas no ócio, há pessoas extremamente criativas no momento em que as coisas estão andando bem, ela está em fase de melhorias. Então, imagina numa tomada de decisão, no momento, você, dentro da cultura colaborativa, você ter essa tomada de decisão e poder ter as visões de todas as pessoas, o compartilhar de todas as pessoas de uma forma criativa. Isso é super rico, né? Ele traz um ganho muito grande, né? Para a gente conseguir prever muitas coisas, ter N variáveis e trazer soluções muito mais alcançáveis, né? E muito mais assertivas para tudo que a gente consegue. Também traz toda a parte de conhecimento técnico, né? Especialidades. Então, quando você tem dentro de uma equipe, imagina uma equipe onde você tem pessoas que vieram de regiões diferentes, por exemplo, do Brasil ou países diferentes. Você tem pessoas que se especializaram em algo, tem uma especialista numa indústria, e aí ela está trabalhando agora numa indústria nova, ela pode trazer e compartilhar essa experiência. Existem pessoas que trabalharam com outras questões de formação, né? Tem formações técnicas diferentes, trabalharam dentro da sua carreira com outro tipo de formações, capacitações que foram feitas, cursos que foram feitos, conhecimento mesmo de trabalhar e de estar ali no dia a dia. Então, tudo isso proporciona um ganho. E na cultura colaborativa é poder você ter a escuta para toda essa experiência, você colaborar, ter uma colaboração, saber que naquela tomada de decisão você trouxe um ganho, você trouxe algo a mais. Isso deixa de ter a visão de uma única pessoa, que, né? Então, imagina que uma tomada de decisão única ela fica muito direcionada à experiência, à vivência e a tudo que aquela pessoa que está tomando a decisão
Faz. Então, ela começa a ter uma limitação. E quando você abre isso para a equipe, onde a equipe tem uma liberdade de você fazer isso, de conversar, de falar sobre isso e trazer isso para a mesa, há um ganho muito maior e possibilidades muito maiores e mais criativas, né? Talentos pessoais. Então, trabalhar numa cultura colaborativa, você trabalha com talentos, você trabalha com que aquilo que cada um tem pessoal, né? Eu me recordo de uma experiência que eu tive em um tempo de carreira, na minha carreira também, onde eu pude trazer uma experiência pessoal minha, né? Uma situação minha. Eu sou voluntária, por exemplo, como intérprete de Libras e trabalho em grupos voluntários como intérprete de Libras. E hoje está um pouco mais comum, mas alguns anos atrás era muito difícil. E eu me lembro que a gente trouxe, ia fazer um trabalho dentro da empresa eu estava trabalhando na época, onde a gente foi trazer algumas coisas para tratar com surdos, né? Com surdos e os mudos e surdos, a gente foi trabalhar uma experiência. E foi super importante que naquele momento, para fazer um desenho de um canal específico para eles, uma comunicação assertiva para eles dentro do negócio da empresa. Eu não estava ali em si como uma especialista, né? Eu era ali uma gestora de produtos e, na verdade, eles estavam trazendo um canal novo para trabalhar, havia uma empresa contratada, mas foi muito importante eu pude compartilhar um pouco dessa experiência, né, do talento que a gente tem em trabalhar com a comunidade surda. Então, quando foi tratar esse canal, quando a gente foi desenvolver esse canal, quando a gente foi trabalhar a comunicação sobre aquilo, foi muito mais assertivo, porque não só havia uma experiência técnica no sentido do idioma, né, de falar Libras, a linguagem de sinais, havia uma empresa que a gente contratou, que estava fazendo o trabalho em conjunto, mas eu pude compartilhar a vivência dessa comunidade, né? Então, por a experiência que eu tenho dessa comunidade, que é fora do meu ambiente de trabalho, mas que dali eu pude compartilhar como eles gostam de se comunicar, como é importante para eles o tipo de comunicação, mais formal, menos formal. Então, pôde trazer todo esse conhecimento, trazer toda essa bagagem para a gente poder compartilhar e ter uma tomada de decisão e alcançar o nosso objetivo, que era o quê? Abrir um canal para esse perfil de pessoas, né? Para esse nicho. Então, isso colabora bastante. Então, quando você traz para a mesa, na cultura colaborativa, essa oportunidade, a gente só tem a agregar. Então, a gente traz ali a cultura de cada um, dentro dos talentos pessoais, né? Seja talentos de que, às vezes, aos nossos olhos, não estão vinculados diretamente a um ambiente corporativo, mas se você traz essa experiência dentro de uma vivência de viagem que pode ter tido, de um talento que a pessoa tem, e às vezes a pessoa tem um talento realmente em falar em público, que é muito mais fácil, então ela sabe como se comporta, uma estrutura que ela tem sobre como se expor, né, como falar. A gente pode trazer da pessoa uma habilidade que ela tem pessoal mesmo, né, artística, seja de cálculos, por exemplo, uma pessoa com habilidade de exatas. Então, você pode trazer que toda essa experiência dentro da pessoa provoca esse tipo de apoio, né, esse tipo de desenvolvimento também, e a gente traz isso para a mesa, né? Então, ele permite, dentro das culturas, quantas tomadas de decisões, né? Eu, há um tempo da minha vida, eu estudei antropologia por um tempo, e eu lembro que foi muito rico, e eu uso isso até hoje no meu dia a dia, né? Muitas vezes a gente vai trabalhar com um cliente que é de uma determinada cultura, é um cliente que tem um determinado perfil, porque a gente sabe por conta da experiência com aquela indústria, e aí você vai tomar uma decisão para o cliente, ser consultivo nesse processo com o cliente, ser assertivo disso com o cliente, e aí você pode promover isso de forma muito mais assertiva, alcançando objetivos. Isso vai desde um ciclo, numa jornada de cliente, a gente pode pensar desde o momento da venda, de você fazer a proposta. Imagina a gente pegar um cliente, por exemplo, que ele tem uma cultura muito mais tradicional, muito mais formal, e você ser assertivo na sua comunicação. Então, dentro da sua equipe, na tomada de decisão, num produto que você vai lançar, num serviço que você vai lançar, você ouve, poxa, olha, eu sei, esse aqui é um nicho que a gente vai trabalhar, a gente trabalha com esse tipo de cultura, conhece um pouco disso, isso agrega numa tomada de decisão, é mais assertivo, como também as experiências por faixa etárias, né? Então, a gente tem hoje uma linguagem específica por faixas etárias, a gente tem as regiões, a gente tem pessoas que estão muito mais vinculadas, por exemplo, maior hábitos dentro de uma rede social. Então, tudo isso, dentro de uma cultura colaborativa, ele é usado para nossa tomada de decisão e a empresa alcançar os seus objetivos, alcançar aquilo que ela tem
tem como resultado, né? Seus números, suas entregas, seus objetivos estratégicos. Então, isso tudo vem agregar. E aí as tomadas de decisões vão ser mais assertivas. Então, a gente deixa de ter aquele excesso de tentativa e erros e começa a ter informações e começa a ter uma base de conhecimento que traz da experiência, da expectativa, do conhecimento de todo mundo, que agrega nesse processo todo de tomada de decisões e no processo de conquista dos nossos objetivos. Você vai lançar tudo de forma muito mais próxima daquele seu público-alvo, né? Então, isso nos ajuda muito mais. E o que que ganha mais? Compartilhar essas experiências de todos os envolvidos, ter processo de criatividade, você começa a desenvolver dentro dos seus objetivos também redução de crises, ou como que a gente se gestiona sobre crises, né? Então, as experiências e o ouvir de cada um, você minimiza situações de crise, e quando elas chegam, é muito mais assertivo, então consegue ser muito mais produtivo no processo de resolução de problemas, a gente consegue ter direcionamentos muito mais assertivos também. Então, tudo isso agrega na forma de gestionar pessoas. Então, quando você fala, a cultura colaborativa é só pensando nas vendas, Elaine, é só pensando no produto, é só pensando no meu serviço? Não. Ela envolve também na colaboração de pessoas, ela traz ganhos no envolvimento das pessoas. Então, assim, eu sei lidar muito mais com aquele público, a gente consegue saber como direcionar, como prover benefícios, como prover conversas muito mais assertivas, como a gente ser mais assertivo no interesse de cada pessoa, como olhar as pessoas de forma diferente. Então, pensando numa situação, por exemplo, cultural, quando você compartilha isso, então às vezes você está numa conversa e fala, poxa, aquilo foi muito ríspido, né? Não, na verdade, você tem, poxa, não, gente, isso aqui é uma forma de ser, é uma forma daquela pessoa. Eu já trabalhei com pessoas, com essas pessoas desse país, eu já trabalhei por exemplo, com pessoas dessa cultura, eu já vivi neste lugar, quer dizer, eu trouxe uma experiência pessoal onde eu compartilho na minha forma de condução de gestão de equipe, na minha forma de trabalho interno, na forma que eu posso oferecer meu serviço, que eu posso ofertar o meu serviço, e tudo isso vai ter a equipe como um todo no alcance dos nossos objetivos, né, dos objetivos da empresa. Então, a cultura colaborativa, ela traz o ganho, porque você deixa de ter um grupo único, né, uma pessoa única naquela direção, mas você começa a ter o possível de todos, né? Com uma visão diferente. E promove isso o crescimento de todos, né? Uma curva de aprendizagem, né? Vamos lá para o próximo. E a cultura colaborativa, ela traz um ganho que para mim é um dos mais, eu coloquei aqui ainda como muito principal, né? Que é o quê? A felicidade, né? Então, quando você começa a entender que você pode colaborar na construção, né? Imagina uma casa que você tem lá os tijolinhos e tal, o pedreiro ali fazendo tudo, né? Sozinho. E você entra na casa. Mas quando você pode chegar dentro daquela casa e saber que algo você colaborou ali para construir, né? Fez algum pedaço daquilo e você viu aquele resultado lindo, aquela casa maravilhosa depois, isso é motivo de orgulho e de muita felicidade, né? E muita alegria. E a cultura colaborativa por que que ela traz a felicidade? Porque ela provoca nas pessoas a liberdade, a criatividade. E nós somos criativos, né? Nós somos pessoas que gostamos de estar ali trazendo coisas novas, ter novas ideias, né? É uma característica, principalmente nosso brasileiro, o brasileiro consegue sair, encontrar alternativas, encontrar formas de fazer algo diferente, e isso promove a felicidade e satisfação. Então, há muitas pesquisas que dizem, né, que funcionários mais felizes e satisfeitos podem, né, ser 85% mais eficientes, até 31% mais produtivos e 300% mais inovadores do que aqueles que não participam. Por quê? Porque eles entendem esse todo e vê que aquilo para construir, alcançar aquele objetivo precisa dele. Ele faz parte disso, ele pode colaborar por isso, ele tem pedaços nisso, né? Então é muito mais importante. E eu gosto de fazer uma brincadeira também, né? Onde a gente diz que a felicidade, ela promove uma outra coisa. A gente dando um clique aqui, eu vou trazer para vocês. A felicidade e a satisfação, pode dar um clique aqui, para a gente mostrar. Ela traz o quê? Ela deixa pessoas mais bonitas, né? Então, assim, quando você tem ali pessoas felizes, pessoas satisfeitas,
a gente fica mais bonito, gente. Então, uma cultura colaborativa, uma cultura que a gente trabalha isso, de pessoas mais felizes, você vai ver assim, vão olhar para a gente e falar assim, para essa empresa, falar assim, nossa, todo mundo trabalha feliz aqui, todo mundo está sempre de bom humor, todo mundo está sempre com uma cara muito boa. E falar que está de bom humor não quer dizer que não tenham problemas, não, né? Não vamos iludir nesse sentido, mas é saber que assim, não tudo bem, a gente vai ser mais um obstáculo que a gente fala, né? E aí, trazendo aqui, que é uma brincadeira que eu faço assim, quando estamos mais felizes, mais satisfeitos, nós somos mais bonitos, né? Então a gente está sempre mais ali vivo e diferente. As pessoas olham, tem algo diferente, né? E aí eu trago uma frase do rei Salomão que dizia, né? Um coração alegre, ele reflete no rosto. Então, uma equipe, né? Que trabalha dentro de uma empresa que trabalha na construção constante dessa cultura colaborativa, vai promover pessoas mais felizes, com maior ganho que a gente vai ter como time, com um clima muito melhor, né? E no próximo slide a gente tem outros ganhos. Então, assim, eu trago esse da felicidade porque todo mundo gosta de estar bonito, todo mundo gosta de estar bem, e isso faz super diferença para nós. E com essa alegria, com essa satisfação, é consequência, nós temos melhor clima. Então, vai ter o melhor clima de trabalho. De novo, temos os desafios do dia a dia, e isso faz parte, mas ela traz um clima muito melhor, de trabalho. Por quê? Porque naquele momento de crise, naquele momento onde tem o desafio, você tem uma equipe junto, as pessoas não se sentem sozinhas, né? Então, com isso, você traz um ambiente de confiança. E o ambiente de confiança, porque a cultura colaborativa traz a visão sistêmica, lembrando, a gente traz uma transparência nesse processo como um todo, traz uma alegria e satisfação das pessoas no trabalho e provoca um ambiente de confiança. E um ambiente de confiança, as pessoas andam mais livres, né? Elas andam de forma mais tranquila, sem preocupar se um vai prejudicar, sem preocupar. Não, ela anda de forma livre, com confiança, sabendo que todos têm o mesmo objetivo, que todos estão caminhando para o mesmo propósito, né? Que o propósito é único, que é o resultado, que é as entregas, que é cumprir os objetivos e celebrar, né? Junto, né? Provoca uma equipe mais integrada. Então, como se aquilo se compartilha há momentos, né? E eu tive experiências fantásticas com isso, onde a gente chegou em situações para tomar as decisões e a equipe, poxa, eu estou aqui em uma decisão, eu estou aqui precisando fazer algo e eu preciso de um apoio. Né? Então, você tem uma integração, e a integração dessa equipe vai, da questão da confiança, vai em apoios e necessidades que você tem, elas falam a mesma língua, acho que muitos aqui já viveram situações onde um olha e já sabe o que o outro está pensando, então há uma sinergia, há uma equipe muito mais integrada, e com uma identidade fortalecida. Então, diante de qualquer situação que venha acontecer, no atendimento ao cliente, numa crise que aconteça, numa situação que tenha, essa equipe está muito segura, né? Porque ela tem a confiança, ela tem uma equipe integrada que sabe do que aconteceu, sabe que fizeram um bom trabalho, um clima, e ela tem uma identidade fortalecida. Elaine, o que que é identidade fortalecida? Eles sabem da excelência do seu trabalho, eles sabem como fizeram, como entregaram, a preocupação, os objetivos. Então, a equipe sabe quem ela é e sabe da capacidade e potencial dela. Por quê? Porque ela sabe que ela pode produzir e sair dali de alguma forma, né? Então, não há coisas que vão abalar, né? Não vai vir situações onde vão causar abalos, onde gera uma desestrutura e a falta de ganho na cultura, né? Mas, na verdade, assim, é nosso. A gente sabe que aqui todo mundo se ajuda, né? Na Globant, nós temos uma frase que é muito comum e todo mundo que entra na Globant é algo que eu tenho muito orgulho. Todo mundo que entra na Globant sempre fala assim: olha, aqui todo mundo se ajuda, né? Aqui todo mundo se apoia, não importa a área, né? E quando você traz uma equipe que dentro de uma cultura colaborativa que tem uma identidade fortalecida, ela não se preocupa com cargos, ela não se preocupa com este papel é meu ou não é meu. Todos sabem das suas responsabilidades, das suas necessidades, né, das suas entregas, aquilo que é parte do seu papel. Mas quando ele está no seu dia a dia e ele identifica que aquilo pode comprometer algo dentro da empresa, né? Então ela fala assim, sou eu, né? Eu, empresa, eu junto, que faço parte. Ela pode apoiar aquilo de alguma forma, ela ajuda nessa construção, porque ela sabe quem ela é, do posicionamento dela e entende no que ela pode apoiar. Ela é uma equipe integrada, não só com a sua equipe direta, mas ela é uma equipe integrada com toda a cadeia de valor dentro da empresa. E isso é um ganho absurdo, né? Então a gente tem todo mundo participando com os mesmos objetivos. Ela provoca também uma eficiência no dia a dia. Então, quando há essa confiança, quando a gente tem um bom clima, quando a gente tem uma equipe totalmente integrada,
não tem como não ter uma eficiência. Por quê? Ele participa, então assim, como eu posso ser mais ágil, como eu posso ser mais rápido, como eu posso fazer melhor? Então, como isso gera uma eficiência no dia a dia. Por quê? Porque você trouxe todo mundo com aquela visão do todo, ele sabe que aquele pedaço feito de uma forma mais ágil, por exemplo, vai provocar muitos ganhos, vai provocar um diferencial de mercado, vai trazer mais oportunidades, vai trazer mais vendas. Então, a equipe tem ciência, né? Então, a identidade fortalecida faz com que ela tenha ciência de que cada atitude dela, cada ação dela provoque esse tipo de ganho também. Excelência e qualidade nas entregas. Gente, uma equipe integrada, onde todos participam, né? Onde há essa cultura da colaboração, é consequência uma excelência no trabalho. É uma consequência ter qualidade nas suas entregas. E isso, consequentemente, gera um diferencial, né? E gerando um diferencial, você provoca a satisfação do cliente. Ele fala assim, poxa, eles estão ali para me ajudar, são consultivos, traz alguma coisa diferente, sempre muito assertivo na forma de comunicar, sempre muito assertivo na forma de falar. Então, o cliente começa a identificar e refletir isso. Por quê? Porque todos construíram aquele modelo da gente ser, né? A forma que a gente trabalha, a forma que a gente faz o nosso dia a dia, a forma que a gente faz as nossas entregas. Então, ela traz uma consequência de satisfação do cliente, né? Nós temos clientes, e isso também é motivo de muito orgulho, onde a gente traz muito eles para os nossos escritórios, que são escritórios, além de lindos, os nossos escritórios são super de acesso e assim tem toda uma estrutura para atender tanto os Globers como os nossos clientes também. Então o cliente fala assim, eu gosto de estar lá, né? Eu tenho uma satisfação de estar lá, é produtivo, eu vejo ganho, eu vejo uma recepção, eu vejo uma forma que vocês entregam, eu vejo a preocupação de vocês em fazer o melhor para o cliente, entregar com excelência, entregar com qualidade. Então isso é o resultado de uma cultura colaborativa, né? E mais do que nunca, transforma a equipe. Quanto de nós aqui dentro da nossa carreira pensamos e falamos assim, poxa, eu aprendi isso com alguém, né? Olha, numa experiência que eu tive de uma fusão, de uma troca, de uma venda, né, do tratamento de cliente, na entrega de um projeto ou numa viagem de trabalho, tudo isso transforma as pessoas, então transforma a equipe, né? Que começa a entender que todos fazem parte, que todos ganham. Quando um ganha, todos ganham. Então, ela transforma a equipe, né? Traz uma transformação da equipe e também promove o desenvolvimento dos skills, porque como você começa a ter essas experiências, você fala, poxa, eu também quero, né? Desenvolve os skills técnicos, eu vou estudar, eu vou me preparar, eu vou me certificar, eu vou me especializar sobre aquele assunto. Ela provoca ela faz desenvolvimento de soft skills também, porque você trabalha tolerâncias, você trabalha escuta ativa, você trabalha liderança, você trabalha comunicação, você trabalha outras coisas que vai desenvolvendo. Por quê? Porque você vê alguém ali colaborando daquela forma, você também tem a participação disso. Então, a cultura colaborativa, ela promove a transformação de pessoas, né? Ela promove a transformação de equipe. E aí é ganho para todo mundo, né? E o desenvolvimento que tem. E lógico, com tudo isso, você tem o principal para a empresa, né? Depois, que seria o quê? Transformar tudo isso em novos negócios. Não adiantaria nada a gente ter uma cultura colaborativa, todo mundo ali, né, compartilhando tudo, mas isso não gerar novos negócios. Mas eu diria que dentro dessa jornada de todo o processo da transformação, o ganho dos negócios, ele promove. Ele é uma consequência, né? E aí é tudo muito mais leve, porque você faz aquilo com excelência, traz a satisfação do cliente, cria produtos mais assertivos, gera serviços muito mais direcionados, e automaticamente isso vai gerar novos negócios e novas oportunidades para a empresa. E oportunidades que eu digo, não só oportunidades de vendas, mas oportunidade no posicionamento, oportunidade de destaque, oportunidade de tudo aquilo que ela pode oferecer como empresa, oportunidade de carreira. Então, imagina pessoas que querem sempre trabalhar nessa empresa. Poxa, quando eu falo dessa empresa, né? Quando eu falo do Global, eu quero estar ali, né? Eu quero fazer parte dessa equipe. Então, ela promove também a retenção de talentos, porque a partir do momento que você fala, eu gosto de estar aqui, aqui eu sou escutado, aqui eu posso colaborar, aqui eu ajudo a construir e pôr um pouquinho do tijolinho cada vez mais. Eu consigo ter esse espaço, eu consigo ser criativo, eu consigo fazer algo diferente do que todo mundo fez. Eu consigo promover e compartilhar isso.
é o lugar que eu quero estar. Então, imagina toda aquela equipe que onde teve um investimento da empresa, no desenvolvimento técnico dela, no desenvolvimento de carreira dela, onde foi feita toda uma construção, desde uma estrutura de trabalho, desde benefícios, de tudo. Você trabalha, você faz todo esse investimento e as pessoas querem ficar. Não há nada mais frustrante do que você fazer isso, né? Faz todo esse investimento e as pessoas viram e falam, tô indo embora, né? É muito ruim, né? Imagina uma pessoa, um líder onde você trabalha ali esse desenvolvimento da pessoa, você quer colocar ela em outro patamar. Então, quando trabalha a cultura colaborativa, é uma consequência também a gente ter a retenção de talentos. Então, tudo aquilo que você investiu como empresa, tudo que você investiu como gestor, né? Tudo como você investiu como um colega de equipe, isso vem de uma forma de é aqui que eu quero estar. As equipes começam a estar, porque a liberdade, as pessoas são mais felizes, né? Como a gente colocou, são mais eficientes, tudo flui de uma forma muito mais fácil. E os desafios também são mais leves, né? Hoje em dia, nessa era onde a gente tem comunicações de toda forma, é canal, é chat, né? É interno, é e-mail, é presencial, é o remoto, tudo ao mesmo tempo, mais do que nunca, há uma necessidade de gestão de tempo, há uma necessidade de equilibrar os pratos, né? O tempo inteiro. Então, para isso, ter um bom clima, estar feliz, contente, amar o que você faz, ele é um ganho. E a cultura colaborativa, ela promove isso. Eu diria que ela aumenta a paixão de onde você está, né? Daquilo que você quer estar, daquilo que você quer fazer e que você quer entregar, tá? No próximo. E como eu posso começar? Você fala, Elaine, tudo isso, né? Onde eu começo? É tanta coisa que a gente fala, é tanta coisa para fazer. Então, é claro, existem N ações, N formas de fazer, forma da gente compartilhar isso, mas eu trouxe aqui itens principais, né? Como que eu posso começar? Para isso precisa se dispor, optar em ter uma cultura colaborativa, você precisa estar disposto para isso. Dentro da sua equipe, dentro da sua empresa, dentro do lugar que você trabalha, onde está, né? E por que não dentro dos nossos grupos, né, sociais que a gente atua ali. Então, para a gente poder ter e começar, né, a ter essa cultura colaborativa, primeira dica que eu dou, né? Primeira orientação é: tenha uma comunicação aberta, seja transparente, promova oportunidades que as pessoas possam compartilhar ideias. E não existe a ideia ruim, né? Existe todos como ideia numa visão, onde você complementa. Então, até no compartilhar uma ideia, é uma forma de você dizer assim, olha, muito boa a sua ideia, mas assim, aqui a gente teria que fazer outras coisas. É uma oportunidade, inclusive, de você passar o conhecimento, de você compartilhar aquilo, né? Quantas de nós já, muitas vezes, aprendemos numa simples conversa ou numa reunião que tem ali uma pessoa que a gente super admira, ou um super executivo, ou uma pessoa com um profissional muito competente, onde você pôde aprender numa conversa, numa resposta que ele deu, num posicionamento que ele deu. Então, a comunicação aberta e transparente é muito importante. Então, traga para a mesa. Lembra a ideia da visão sistêmica? Traz para a mesa aquilo. Gente, é isso que nós queremos chegar. É isso que a gente precisa. É isso aqui que a gente funciona, né? É dessa forma que a gente precisa. Trazendo essa comunicação aberta, a gente promove a oportunidade de compartilhar com as pessoas ideias e permite com que eles falam. Então, essa comunicação aberta, eu diria que é o primeiro passo para para a construção de uma cultura colaborativa. Uma liderança participativa. Inclua a equipe na tomada de decisão. Então, às vezes é muito fácil e a gente, como gestor, tende muito a olhar e falar assim: olha, vamos lá, né? Eu já tomo decisão fácil, mas o que que a gente pode participar? Gente, o que vocês acham? Nós temos essa situação, nós temos esse serviço, nós temos esse produto, nós queremos alcançar essa parte do mercado, nós queremos chegar neste objetivo. O que que vocês diriam? Me ajudem nessa tomada de decisão. Então, comece isso em pequenas coisas, não precisa fazer isso de imediato, né? A ilusão é achar que isso vai ser em tudo, né? Você pode, de repente, já tomar as decisões que precisam ser rápidas, e você está construindo essa cultura, trazendo para as pessoas. Então, comece nas pequenas coisas, compartilhe essa cultura, né? Essa tomada de decisão, essa liderança participativa em pequenas coisas. Então, comece a trabalhar a equipe, ela vai construindo já essa mentalidade e pouco a pouco você vai poder evoluindo para que todas as tomadas de decisões sejam compartilhadas, né? Promova atividades e ações de compartilhamento de conhecimento. Então, onde que você pode promover? Onde a gente troca essas informações, onde eu troco a minha experiência, você troca a sua experiência, onde eu trago o meu conhecimento técnico, onde a gente traz as experiências que a gente teve. Promova ações. Isso pode ser com grupos, isso pode ser com
sessões que você pode fazer entre equipe, treinamentos que você pode trazer de assuntos diversos para a equipe, capacitações que você pode trazer para a equipe, onde cada um compartilha sobre aquilo. Escolhe uma pessoa que é especialista em algo para trazer um treinamento para seu time sobre isso. Então, promova atividades e ações onde esse compartilhamento pode ser feito. E não pense só tecnicamente, pense também como soft skills. Como você pode compartilhar, desenvolver liderança, desenvolver habilidades, desenvolver formas de gestão, por exemplo, temas diversos que você trabalha para as pessoas, como elas resolvem isso, como, né, gestionar conflitos, como fazer uma boa negociação. Então, promova atividades e ações de vários temas, onde você permite o compartilhamento do conhecimento, seja ele técnico, seja ele de experiências. Então, a gente compartilha isso. Todos sentirão partes, é a oportunidade de falar. Todo mundo traz uma bagagem. Todo mundo traz algo. E é importante, né, compartilhar isso. A gente não nasceu para só encher, né? Eu falo que a gente não é só um saco que vai sendo encher, a gente tem que transbordar. Então, cada vez que você enche, você transborda um pouco daquilo que você aprendeu. Então, isso tem que ser uma lei na nossa vida, sempre multiplicar. Quanto mais a gente doa, quanto mais a gente multiplica, quanto mais a gente transfere conhecimento, mais a gente aprende, mais a gente cresce, mais a gente se desenvolve. Então, promova dentro do seu time, ou da sua empresa, ou das suas equipes, atividades e ações para eles compartilharem conhecimento, né? E reconhecimento e valorização. Pequenas atitudes mostram e valorizam pessoas. E quando a gente fala de reconhecimento e valorização, tem sim a parte financeira, a parte de benefícios, isso tem e está envolvido dentro dessa cultura como um todo e da participação. Mas pequenas atitudes mostram e valorizam, como um parabéns, pequenas vitórias, né? Eu costumo dizer assim que a gente tem que celebrar, ainda que a gente tenha lá um resultado lá no final, que tem um tempo X para ele se completar, a cada fase dele celebre, a cada fase dele reconheça os esforços, reconheça aquilo que foi feito, reconheça os apoios em tempos de crise, reconheça o apoio das pessoas, as necessidades, a contribuição de cada um. Valorize aqueles que foram decisivos nos momentos difíceis, aqueles que foram decisivos nos momentos alegres, aqueles que trouxeram uma mudança. Muitas vezes a atitude de alguém, ou a ação de alguém, ou uma entrega de alguém, ela provocou uma mudança totalmente inesperada e que foi benéfica para todo mundo. Então, traga esse reconhecimento e valorização dessas pequenas atitudes e pequenas fases que a gente tem para o nosso time. Então, por essas pequenas coisas, a gente já pode começar a trabalhar e a desenvolver dentro das nossas equipes uma cultura colaborativa para que tenha sempre o melhor resultado e a colaboração e o complemento de todos, né? Então, isso eu acho que a gente tem para compartilhar. Eu acho que aqui é um pouquinho que a gente tem de uma oportunidade que a Globant está dando, mas antes eu queria que vocês fizessem as suas perguntas, né, de colaborar, dúvidas, se alguém tem alguma pergunta, colaborar para fazer. Como, aqui tem uma pergunta: como podemos implementar a cultura colaborativa em empresas que podem ter competições entre as próprias áreas internas? Ótima pergunta, é verdade. Alguns usam o termo quando você tem, né, o canibalismo interno, né? Então, isso acontece muito, principalmente em grandes empresas, onde a gente tem, às vezes, os mesmos produtos se competem, né, entre eles, né, na cultura colaborativa. A primeira forma que eu acho, assim, é a gente mostrar que há o espaço para todos, né? Então, assim, sempre há um espaço para todos. E mostrar a forma. Lembra que eu falei um pouquinho sobre a identidade, né? Sobre a questão de mostrar uma equipes mais seguras? Isso mostra onde todos têm o bem comum e que tem o espaço para todos. Então, o que você pode trabalhar isso? Mostrar o conhecimento e trazer, claro que assim, olha, aqui tem o espaço e eu estou para te apoiar. Eu não vou deixar de ter o meu resultado porque eu tô, né? Porque tem o seu resultado ali também. Então, dentro das áreas internas, sim, a gente sabe que é um desafio grande para isso, mas quando a gente mostra, lembra a visão sistêmica, a visão do todo, imagina que é a mesma empresa, são vários negócios, as áreas são internas, há uma competição, mas lembrar sempre do objetivo comum. Nós somos todos, todos. Outra forma também é de quando você conhece a política da empresa. Então, há também empresas onde as políticas promovem um pouco dessa competitividade, onde tem a história da penalidade do ganho. Então, a partir do momento, como eu posso colaborar? A partir do momento onde você traz essas propostas também das bonificações, você pode trazer uma proposta dessas que são das políticas. Então, quando você gera aquilo onde agrega valor, faça um desenho dessa jornada como um todo, faz uma proposta de como aquilo pode funcionar
orquestrado em conjunto, como uma equipe em conjunto, e apresente também como você tem os ganhos como um todo. E por que não promover isso? Lembra que na cultura colaborativa eu não só adiciono ou ajudo na minha área. Eu tenho que ter a visão sistêmica, a visão da empresa como um todo. Então, vai sim. Pode ser que eu chegue e faça ali para, né, para os tomadores de decisões, e fale assim, olha, por que que a gente não faz uma bonificação assertiva, compartilhada, nessa, onde a gente se ajuda, onde a gente faz ali uma venda em conjunto? Então, promova isso também. Seja criativo nesse sentido. Então, se a empresa que você está tem essas competições e ela tem uma política também que provoca isso, onde ela não tem essa possibilidade, pense sim em também poder chegar e trazer propostas, agregar também, colaborar nessa forma, inclusive, de reconhecimento. Então, não limite-se, o que eu sugeriria é não limite só as atividades da sua área, não limite-se só a atividade dessa frente de trabalho, mas compartilhe isso de forma geral. Né, e para isso. E sempre nessa visão do todo, né? Trazendo essa visão do todo que cada um tem a sua parte, cada um pode colaborar. E outro ponto é, dentro do clima, né? É muito importante, ainda que seja, há uma competição entre as próprias áreas internas, mostrar, trazer ali um clima mais saudável. Fala assim, olha, você tem aqui o seu resultado, eu também tenho e temos público para todos, né? Afinal, quando a empresa defende, né, ou define um produto ou um serviço, é, eles colocam, por exemplo, define, né, um nicho que ele quer alcançar. Então, qual é esse nicho que ele quer alcançar? Então, quando ele quer alcançar esse nicho, automaticamente ele já pensou em todo esse público, ele já pensou ali no market share, ele já pensou em algumas coisas. Então, quando você também traz essa transparência e para todo mundo falar assim, olha, para o seu, né, para a sua área é isso e para mim é essa, o que que a gente se ajuda? O que que a gente une forças? O que que nós temos em comum onde eu consigo você vender aquilo e você consegue entregar aquilo também? Então, traga à tona, consiga ter essa visão do todo e trazer onde vocês se complementam. Traga o que tem em comum, não o que há de diferenças, né? Não a competição. Traga o que tem em comum, tá bom? O que mais? Estão perguntando aqui no chat qual é o meu LinkedIn. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui para vocês também. O que mais? Tem mais algumas perguntas? Podem compartilhar no chat. O que mais? Estão perguntando. Deixa eu ver o que é isso. Deixa eu ver se pode compartilhar. Depois compartilha aqui no LinkedIn. Não sei se a Aline consegue, Aline, que eu não estou conseguindo colar isso. Depois o LinkedIn. Isso. Se tiverem mais perguntas, eu acho que só. Tem mais algum? Quem mais? Obrigada, obrigada também por estarem. Bom, acho que é isso, pessoal. Se tiver mais alguém, pergunta. Então, relevante. Perfeito. Acho que é isso, né? Gente, então é isso. Acho que a gente, resumindo um pouco, obrigada, a gente tem esse ganho, né, para fazer. Então, queremos ser felizes e, como eu brinquei, ser mais bonitos. A gente se colabora, se acompanha, se ajuda, né? Então, obrigada por você que continuou conectado, participou aqui com a gente. Não deixem ainda, né? Então, o Career Week, ele continua até dia 31. Temos várias palestras, vários webinars, vários temas que serão tratados. Você pode se inscrever, entra no link, se inscreva, participe. Tem coisas muito boas, temos debates, temos várias palestras aqui que vão ser compartilhadas, tá bom? Deixa a sua opinião também, compartilha a sua opinião, fala da sua experiência, compartilha nas redes sociais a sua experiência também, o que que você achou, como é que foi. Confira também, entre no site da Globant, tem lá também as nossas oportunidades de emprego. A Globant é uma empresa, nós somos uma multinacional, né? Estamos em mais de 35 países, a gente tem vários lugares, então esteja ali, participe mesmo, olhe as oportunidades, fique à disposição, se inscreva lá, temos oportunidades em vários países, não só no Brasil também.
Que mais? Amanhã temos mais, então temos mais palestras aí para você participar. Contamos com vocês. Obrigada por este tempo, obrigada por essa oportunidade também. Fico à disposição. Quem quiser acessar aqui no LinkedIn, eu estou como Elaine de Oliveira Dias no LinkedIn. Podem me procurar, podem me chamar também, a gente conversa, bate um papo que eu puder compartilhar. E também, como a gente colocou aqui no slide anterior, vão ser, né, vocês vão receber aí, vai ser feito um sorteio aí de 3 sessões de 30 minutos com os especialistas que participaram do nosso, do Career Week também. Então, para você vai ter oportunidade de conversar, de falar sobre os temas, de compartilhar essas experiências, de tudo que vocês quiserem participar também, para agregar mais na sua carreira e desenvolvimento da sua carreira. Tá bom? Sucesso para vocês. Obrigada por essa oportunidade. Fique à disposição.